Olá! A nossa conversa de hoje é sobre inovação e como essa palavrinha tem ajudado muitos micro e pequenos empresários no centro do Rio de Janeiro a driblar a crise provocada pela pandemia do coronavírus. E para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Marcelo Franco, ele que é analista do Sebrae Rio. Marcelo, obrigada por falar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu queria começar falando sobre os micro e pequeno empresários da região do centro do Rio de Janeiro que viram o público mudar completamente da noite para o dia por conta da pandemia do coronavírus. O perfil mudou completamente. Como que eles conseguem se adaptar a esse novo momento e enxergar uma luz, né, nesse cenário? Hoje é um caminho natural para as empresas, principalmente aqui no centro do Rio, que desejam, de alguma maneira, continuar conectadas com os seus clientes. A gente tem algumas pesquisas recentes que dizem, que 78% das pessoas estão conectadas através dos aplicativos de mensagens com os pequenos negócios, com as empresas, para negociar, para conversar, para comprar. Então, a inovação por esse caminho, a digitalização do negócio, como disse, certamente o caminho para esses empresários que estão situados aqui nessa região. Quando você fala de inovação, o que isso significa na prática? Quando a gente fala de inovação, muitas vezes para o empreendedor está muito ligado à criação de algo absolutamente novo. Só que, na verdade, não necessariamente isso. Um produto que o cliente tem, que já de repente é o carro-chefe na sua empresa, pode ser uma oportunidade dele inovar através desse produto, criar uma inovação desse produto. Se ele já realiza algum serviço, inovar esse serviço. Ou, por exemplo, inovar através de um processo. Ele pode criar um processo novo, um processo de entrega mais ágil, algo nesse sentido, e mudando, inovando através desse processo, ele pode conseguir obter algum resultado. Marcelo, quando a gente fala de centro do Rio de Janeiro, empresas no centro do Rio, a gente está falando de empresas mais antigas, que têm um plano de negócio, um modelo de negócio mais tradicional, muitas não têm muita tecnologia envolvida. É importante que esses empresários saibam que a ideia não é inventar algo muito diferente, algo novo, não, é amplificar o que eles já têm para conseguir alcançar mais clientes, né? O objetivo, nesse momento, é essa aproximação do cliente através desses novos canais, como disse, já são realidade. Então, o empreendedor ele tem a oportunidade agora de se aproximar através das redes sociais, através, como disse, dos aplicativos de mensagens. Hoje em dia a gente vê que um percentual muito alto das pessoas, claro, por conta das circunstâncias, tem usado cada vez mais esses canais para se comunicar. Então, por mais que sejam negócios tradicionais e que não tinham isso na sua base, hoje é um caminho sem volta e eles precisam utilizar desses recursos para que possam cada vez mais estar perto, cada vez mais se aproximar desses clientes. Quando o empresariado ele está dentro dessa crise, dentro desse cenário que ele sempre viveu ao longo desses anos, né, de funcionamento, né, no centro do Rio de Janeiro, enxergar essa inovação é um pouco mais difícil? Acho que é difícil até porque, historicamente, muitos empresários, principalmente o pequeno empresário, ele não tem o hábito de realizar o planejamento das suas ações. Nesse momento ficou claro que o planejamento, você observar questões que podem fugir do seu controle, para que caso isso venha a acontecer, você tenha um plano de contingenciamento, um plano de contingência para que possa utilizar nessas situações, se mostrou com a pandemia que é importantíssimo que você tenha isso no seu negócio. Então, o planejamento, a inovação, essas características empreendedoras, que a gente tanto fala, elas agora têm se mostrado como pontos fundamentais para esses empresários. Em relação ao delivery, que foi o que você citou como uma das inovações, que esse empresário pode recorrer, não precisa ser necessariamente uma nova plataforma, ele pode usar as que já são existentes, que todo mundo usa para implementar esse novo serviço, né? Hoje em dia a gente tem uma série de plataformas de delivery já disponíveis e muito utilizadas, já estão no mercado há muito tempo e que ele pode fazer uso para ampliar, como disse, seus canais. E algo que é difícil, você sozinho chegar lá, é preciso ter uma ajuda ali, né? Por isso, inclusive, o Sebrae ele oferece soluções que podem ajudar o empresário nessa característica, podem ajudar com a inovação. A gente tem uma solução chamada Sebrae Tech, que pode auxiliar o empresário
que quer inovar de alguma maneira, inovar um processo, inovar um produto, inovar um serviço. E uma característica bacana dessa solução é que ela pode ser subsidiada pelo Sebrae até 70% do valor da proposta que o empresário recebe, e ele, nesse caso, arca com a contrapartida, que seria de até 30%.